Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Elisa Passavante, sou psicóloga, sou aqui da DVEC Caxangá. Eu queria desde já convidar você a seguir a gente nas plataformas do YouTube e do Spotify, que a gente vai estar com muito podcast importante com temas essenciais para a nossa vida como cristã. Então vem, não deixe de seguir, curtir e compartilhar com um amigo. E hoje nós vamos ter nesse podcast Cibele Farias. A gente vai estar conversando um pouco sobre finanças, que é um tema tão importante, mas tão pouco falado como cristãos, né? Então a gente vai estar aí falando para finanças para adulto, para criança, como seria, né, essa questão do dinheiro para criança, para adolescente, para adulto, né? Então vai ser um tema super importante e vem assistir com a gente. Oi, Cibele, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Para a gente começar, eu queria conhecer um pouco mais de você. Então, queria que você falasse, né, sua formação, como você chegou aqui na DVEC, para a gente conhecer um pouquinho. Certo, vamos lá. Primeiro é um prazer, né, uma satisfação estar aqui com vocês nesse podcast maravilhoso. Então, eu me chamo Cibele, sou casada, né, ainda não tenho filhos, sou cristã e minha formação, eu sou contadora, sou coach integral sistêmico e psicóloga em formação. Olha só. Olha! Estou lá nesse desafio também da psicologia, né, uma área que me atrai. E a DVEC Caxangá veio como um presente, né, na nossa vida, eu digo na minha do meu esposo, porque foi depois que a gente casou. Eu me converti aos 16 anos de idade, né, e passei aí um tempo numa outra denominação, foi muito bom, foi a minha base. Mas aí casamos, nos mudamos, eu morava em Paulista, nos mudamos para cá, para o Cordeiro, e começamos a visitar igrejas, né? Meu esposo já admirava o pastor Silas, eu também amava as pregações dele, e ele se converteu, inclusive, num congresso do pastor Silas. E aí, quando a gente viu que tinha uma igreja aqui perto da nossa casa, viemos, passamos aí um tempo, namorando, digamos assim, passamos um ano praticamente, e resolvemos ficar aqui, né? Porque... enfim, amamos a igreja, né? Vimos que foi um pouquinho diferente para mim no início, porque era uma igreja grande, né? Então, eu vim de uma igreja pequena. Então, teve essa adaptação. Mas a DVEC Caxangá é, assim, hoje tem o meu DNA, assim, né? É um presente de Deus, né? Nossos pastores, nossos líderes são um presente de Deus. Eu acho que eu acompanho o pastor Edson, nosso pastor, aqui na igreja desde o iníciozinho que ele estava aqui. E, enfim, foi assim que a gente chegou aqui e eu amo estar aqui, né? Compartilhar junto com vocês, com todo mundo aqui. Aprendo muito. Eu estava até falando antes, inclusive com você, sobre o empurrão que a igreja nos dá, né? Dos desafios mesmo, porque a igreja não é só um local de você estar adorando ao Senhor, mas é adorando ao Senhor com os teus talentos, né? E acaba que a gente desenvolve esses talentos. A gente acaba aprendendo muita coisa, né? Exato, exatamente. E na minha carreira, né, de finanças, como você falou, profissional, foi bem no início mesmo, como jovem, né? Não sabia o que fazer da vida, né? Eu acho que é uma fase bem desafiadora para os jovens, inclusive, escolher a profissão. Aquilo que você vai levar para o resto da vida, né? Assim, fazendo e tal. E assim, eu não era muito madura na época, né? Confesso, para escolher contabilidade. Então, eu fiquei ali entre o que fazer, o que não fazer, tinha habilidade em algumas coisas, sabia que não queria a área de saúde. E, enfim, fui para contabilidade, achei que era legal, fiz um curso técnico e fui para a faculdade. E aí, antes mesmo de começar a faculdade, eu consegui um estágio, porque era um amigo, né, do meu tio. E lá eu já tinha um curso técnico, então, assim, comecei a trabalhar lá e fui, né? Então, assim, são muitos anos aí de experiência já. Eu nem vou dizer quantos anos, para as pessoas não saberem a minha idade. Mas, assim, minha vida toda realmente está na contabilidade, tudo que eu tenho hoje, né? Tudo que o Senhor tem me concedido foi através aí dessa profissão. E hoje tenho um escritório de contabilidade, trabalho aí com o ramo de serviço, comércio, né? Enfim, trabalho com pessoa física também algumas coisas. E é isso, né? Tô no desafio de... assim, a psicologia veio, né? Como uma curiosidade, já vou falando. Porque
eu acho que a área emocional, ela atinge muito essa área das finanças, né? E é isso, assim, a gente vai fazer uma casadinha aí Que das interessante, áreas. eu particularmente não sabia que você estava estudando para psicologia. Como psicóloga, fiquei muito feliz, Aham. né? É uma área que a gente ama. E assim, a gente sabe cada vez mais o emocional, o financeiro, quer dizer, tem afetado o emocional Isso. do ser humano como um todo, Isso. né? E assim, a vida financeira, ela traz muitos desafios, principalmente quando você sai aí daquele momento da adolescência para a área adulta, entender tudo que você precisa ter como compromisso, né, financeiro, e quando entra aí nesse mercado de trabalho, ter as contas para pagar, e isso acaba atingindo muito, né, daqui que o ser humano como um todo começa a entender a responsabilidade financeira que ele tem, né, principalmente quando ele não tem essa educação, né, Isso. financeira. E aí eu queria, sabe, algumas dicas assim, primeiramente, né, desse ciclo, assim, da adolescência, da juventude, para entrar nessa vida adulta, né? Porque é um desafio de responsabilidade, né? Entendendo, né? Então, assim, eu acho que tem vários formatos de família, né, que vão ter desafios diferentes. Então, aquelas famílias cujos pais não puderam dar tudo aos seus filhos, né? E aí, o adolescente, o jovem, ele pode se sentir na responsabilidade de trazer isso. E isso talvez não seja muito bom para ele. Talvez impulsione para algumas coisas, mas é necessário que tenha também uma dosagem ali, né? Já tem outros que têm tudo. E aí, como é que ele vai sair né, da fase infantil para a adolescência, para a juventude? Como ele vai encarar isso, né? Então, eu acho que são formatos de famílias diferentes e desafios diferentes, né? E uma coisa que eu costumo ler sobre isso, né? Por isso que a psicologia me encanta também. O ser humano, ele tem várias áreas, inclusive o pilar de finanças. E eu acredito que tudo que ele viveu na infância, com sua família, vendo como os pais lidam com dinheiro, vendo como os pais lidam com orçamento, vai refletir na sua adolescência, juventude e adultez, né? Então, primeiro, eu acho que a primeira dica que eu daria é observar como foi a relação dos pais, da família em si, como você foi inserido nesse universo de finanças, né? Lá na infância, como é que você tinha isso. Que, inclusive, é um outro assunto que a gente pode puxar depois, que é essa carência da educação financeira na infância, né? Que a gente sofre no Brasil e no mundo hoje. Mas a primeira dica que eu daria é essa, é se descobrir realmente. Olhar para você quais são as suas verdadeiras necessidades, porque vão haver adolescentes e jovens que eles não vão conseguir distinguir o que é desejo e o que é necessidade. Essa é a primeira coisa, né? Então, vai ter aquele jovem, aquele adolescente jovem que vai querer poupar demais, porque era privado, talvez, e aí, não, eu tenho que poupar para poder ter alguma coisa, para poder dar alguma coisa aos meus pais, enfim. E vai ter aquele jovem que, não, eu preciso ostentar para poder ser aceito no meu grupo, né, e tal. Então, assim, é analisar onde você está inserido, né, as tuas verdadeiras necessidades e os teus verdadeiros objetivos dentro dos princípios. Então, acho que o primeiro passo muito importante, antes de você ter um orçamento, um controle financeiro, é, de fato, se conhecer, né, e fortalecer a identidade desse jovem, que é uma área, assim, que eu acho que é muito carente, né, eu acho que de acesso e também dos jovens verem isso e investirem nisso, né? Então, acho que seria a primeira dica, seria essa. E aí vem as dicas mais técnicas, né? Que é aquela coisa do orçamento mesmo, de você pontuar aquilo que você vai ter obrigação de fazer, vai ter obrigação de pagar ou não. E uma coisa também muito interessante que o jovem pode fazer é olhar para o futuro. Como você se vê daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Porque, tá, eu gosto de fazer isso, mas como vai ser esse planejamento para chegar lá? Né? Eu acho que são reflexões assim, que na juventude a gente precisa fazer, mas você com você mesma e pedindo orientação a Deus sempre, né? Que, assim, a Bíblia está repleta, né? Eu estava dando uma estudada essa semana para esse podcast. E a gente vê que na Bíblia ele fala de mais de 2.300 versículos sobre finanças. E as pessoas, às vezes, acham que a Bíblia não fala sobre finanças, a não ser sobre dízimos e ofertas, né? Sim. E aplicar esse princípio na nossa vida
vai ajudar em tantas outras áreas, mas também na área de finanças. Então, qual a tua vocação, né? Porque indo por esse caminho, você tem amor por aquilo, o dinheiro ele vai ser consequência, né? Uma outra dica é essa, ó, o dinheiro ele é consequência daquilo que você é vocacionado para fazer, né? Então, ele vem, assim, depois de tudo que você está fazendo naturalmente. E aí você vai perceber que, na verdade, ganhar dinheiro não é tão doloroso assim. Há algumas crenças, sabe, Elisa, que a gente aprende às vezes, né? Quantas vezes a gente não aprende, assim, que o rio só corre para o mar? A gente não ouve isso, né, quando é criança e tal. Ou então, olha, trabalhe, viu, meu filho, trabalhe para você não puxar carroça, né? Você tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro, né? Então, isso são crenças muitas vezes. Já mais uma vez a psicologia entrando no dinheiro, né? Nessa área de finanças. São crenças que a gente ouviu e acredita nela. Então, por que será que eu não sou produtivo? Por que será que eu não consigo me encontrar em alguma coisa? Às vezes é porque eu estou correndo atrás de algo que não deveria ser, ou porque eu acredito em algo que não deveria acreditar. Então, quais são as mentiras que te contaram, né? Enfim, é muito extenso, né? É uma área tão abrangente, assim, que, né? Enfim, eu acredito, assim, que socialmente esse tema, ele ainda tem um tabu, né? De ser falado, de ser comentado, principalmente, às vezes, um pouco dentro da igreja, né? O nosso pastor, ele fala muito, né? O pastor Silas fala muito. Dentro da igreja, ainda tem um tabu ainda de ser falado, né? Sobre finanças, sobre ganhar dinheiro. Pois é. E, assim, quanto é importante também, como cristãos, a gente ocupar esses espaços, né? Para também ganhar pessoas para Jesus. Porque isso é uma possibilidade, né? Se envolver nesses temas financeiros. Traz também, né? Cada um na sua formação, cada um no seu dom. E esse tema também, ele traz essa possibilidade da gente tocar em pessoas que não chegariam a Cristo de uma outra forma, né? Com certeza. Com certeza. Assim, tudo que nós fazemos a gente pode levar para o reino. Porque, na verdade, como a gente sempre fala, né? A Bíblia tem resposta para todas as coisas. Né? E, assim, esse tema de finanças também é isso. É você honrar e adorar o Senhor através disso também. E mostrar para o mundo que, assim, nós servimos a um Deus que é o dono do ouro e da prata, que dele emana todas as coisas e que para ele é todas as coisas. Né? Então, assim, o que eu faço? Qual o propósito daquilo que eu faço? É apenas ganhar dinheiro? Ou eu posso abençoar a vida de outras pessoas? Ou eu posso abençoar o reino de Deus, né? Muitas pessoas, principalmente fora das igrejas, elas veriam o dízimo, por exemplo, como algo que, eu vou dar dinheiro para o pastor, né? Eu vou dar dinheiro para a igreja. Quando a Bíblia instrui que o dízimo, na verdade, é sobre você manter a obra do Senhor, né? O pastor faz parte dessa obra. E ele está ali dedicado a fazer isso. Então, por que não assalariar essa pessoa? Que está ali para abençoar, inclusive, a minha vida que estou aqui. Então, eu usufruo e não quero abençoar, né? Como assim? Então, eu vejo dois aspectos aí, já trazendo para essa parte de dízimo, e eu falo de dízimo sendo tanto assalariado como empresário. Né? Assim, eu como empresária, você como empresária ou como assalariada, existe aí o princípio do dízimo aplicado também para quem é empresário, né? Então, assim, eu vejo dois aspectos aí no dízimo quando o Senhor deu essa instrução para a gente, né? O primeiro é trabalhar o desapego ao dinheiro. E eu acho que Deus, na sua infinita sabedoria, ele trouxe isso para nós. Não é só porque Deus precisa, gente. Deus não precisa do nosso dinheiro, né? Ele pode prover de qualquer maneira a provisão da obra. Mas é trabalhar em mim primeiro, o desapego ao dinheiro. Porque é o dinheiro que compra muita coisa, né? Tem gente que diz assim, o dinheiro não traz felicidade, mas ajuda um bocado. A gente não fala isso, né? Sim. Porque o dinheiro, claro, vai te dar acesso a muitas coisas boas. E viver um dom de Deus, né? Então, assim, usufruir de coisas é muito bom. Mas a gente precisa desapegar, né? Muito. Porque senão a gente acaba sempre querendo mais. Então, eu acho que o dízimo veio para... Esse princípio bíblico veio para isso, para desapegar, né? Então, eu acho que é isso. E a segunda coisa é manter a obra mesmo, né? Então, eu vejo esses dois aspectos aí do dízimo. Então, voltando aí para a tua pergunta nesse contexto, né?
sim, aquilo que a gente faz como no trabalho, seja isso na empresa, como testemunho de quem você é, né, naquilo que você produz, porque a própria Bíblia fala, né, que a gente precisa servir aos nossos senhores, que seriam os nossos chefes, patrões, né, nas empresas, como se servisse a Deus. Então, assim, é mostrar que você genuinamente é aquela pessoa dentro da igreja também, lá na tua empresa, no comércio, ou na empresa que é sua, né? Seja no emprego ou como empresária. Então, eu vejo esses dois aspectos aí também nisso. Importante. E são aspectos, assim, que muitas vezes não são vistos, né? Não são discutidos, mas ainda assim que trazem um alicerce, né? Muito importante. Eu queria só voltar um pouquinho na primeira pergunta que a gente fez, porque tu lembrou de uma temática muito importante que envolve a finança, que é a área infantil, né? Quando a gente está adulto, a gente sabe dentro da psicologia que quando estamos adultos, a gente tem pensadores que falam isso, que até está vendo as consequências da infância, né? A gente constrói tudo na infância. E hoje a gente, nossa personalidade foi formada na infância. Tudo que a gente construiu, tudo que a gente ela tem essa formação infantil. Né? Então a gente tem o dinheiro como um assunto muito importante, né? Principalmente em sociedade. Então, assim, como hoje, principalmente para os pais cristãos, né, colocar essa questão do dinheiro na vida desse seu filho, né? Como aprender. Eu vejo muitas pessoas que trabalham com finanças falar, mostre para o seu filho o dinheiro vivo, né? Mostre a ele o que é. Porque às vezes ele não entende o valor, né? Do que você comprou, você deu a ele, mas ele não entende o valor quando ele não vê o dinheiro físico. E hoje, cada vez mais, pelo menos a gente não toca muito em dinheiro, né? Tudo cartão, virtual, né? Virtual, tudo Pix. Tudo virtual. Então, assim, como a gente pode trazer para o mundo da criança essa realidade financeira, né? Então, primeiro falar assim da escassez nas escolas, infelizmente. Então, acaba que os pais deveriam ter esse papel, né? Primeiro, a conscientização de que é necessário isso. E aí, os pais... Eu costumo dizer, sabe, Elisa, que as crianças são muito mais resilientes do que a gente pensa, né? Eu não tenho filhos ainda, mas eu convivo, observo, né, as amigas e tal. E eu costumo dizer, assim, que as crianças são mais resilientes do que a gente pensa, porque os pais, muitas vezes, naquela ânsia de proteger os filhos, não envolvem os filhos nesses assuntos. Assunto de finança, qualquer outro assunto que se torne um tabu dentro de casa, né? Então, acho que a primeira dica que eu daria é envolver a criança. Vai sentar com o esposo, vai sentar ali em família para fazer o orçamento, ou então para discutir a compra de alguma coisa e tal. Envolve a criança, lógico, e na linguagem dela, né? Vai ter assunto que vai ser um pouco separado dela, é claro, né? Porque ela não vai decidir algumas coisas. Mas para que ela veja, né, que existe uma preparação para a aquisição de alguma coisa, uma preparação para ver se realmente pode, se não pode, como vai ser feito, né? E ter esse contato. Então, a primeira coisa é isso, é envolver a criança, né? E aí ela vai ali já conviver com isso e já vai ser normal para ela. Não vai ser uma coisa que depois ela vai ter que se reinventar, enfim, né? E ter que ver isso. Então, a primeira coisa acho que é isso, acho que é envolver ela, né? E a segunda coisa é buscar ferramentas. Hoje a gente tem algumas ferramentas infantis nessa área de finanças. Então, tem aplicativos, né, de joguinhos que dependendo da idade da criança, né, que aí ela já vai ter essa interação com o dinheiro. Tem jogos lúdicos mesmo de tabuleiro também, né. Eu lembro que na minha época ainda é muito famoso hoje, é o banco imobiliário, né, que a gente jogava para investir e tal. E ali é muito interessante, porque a criança já vai tendo esse conceito, né, dentro da cabecinha dela. E aí, à medida que a idade for passando, né, já você pode dar uma mesada, uma semanada, né? Tem uns amigos meus que dão semanada aos filhos. Já tem outros que dão mesada. Porque na cabeça das crianças, o tempo, ele parece que é mais curto, né? Sei lá, mais longo, não sei. Um mês fica muito longe para eles, parece mais um ano. Então, eles resolveram dar semanada. E assim, você vai tendo aquele contato com seu filho e vai percebendo como é melhor para ele. E aí, nessa semanada, engraçado que tem um casal de amigo nosso que tem 2 filhos. E ele já consegue perceber nos filhos as características. Um é super conservador. Tipo, eu não invisto
né? Eu não quero, não, pai, eu vou economizar, eu vou colocar aqui, eu vou juntar para comprar alguma coisa, né? Já o outro, ele é mais, arrisca mais, é mais inovador. Então, assim, já compra alguma coisa para vender na escola, é mais inquieto, mais empreendedor. Então, nossa, a criança já vai tendo esse contato, já vai tendo, e você percebe o perfil já do seu filho, Sim. né? Então, são coisas aí que os pais podem fazer para que os filhos tenham esse contato, né, e tal. E se os pais conhecem sobre finanças, conhecem, é mais aprofundado no assunto, já indica para o filho para investir em alguma coisa, fazer uma poupança, né, tal. Se o filho tem habilidade já com o celular, abre uma conta digital para que ele tenha isso, né. Então, assim, tudo monitorado, a criança precisa ser monitorada, mas também sem medo de que a criança tenha esse acesso a isso, né? Porque é da vida dela, né? E ela vai evoluir mais rapidamente com relação a isso. Eu achei interessante o exemplo que você trouxe com 2 irmãos. Aham. Né? Hoje a gente tem muito visto em educação da importância de se tratar cada filho, né, de forma específica a partir de Isso. como ele demanda. Aham. Né? E também isso na finança. Como foi interessante esse seu exemplo. E assim, cada pessoa ela tem seu perfil de investidor, né? Tem seu perfil assim de como enxerga essa finança. E é muito particular, né? E tá tudo bem, não tem assim, por mais que tenha um jeito certo de fazer, mas assim, cada um tem sua Isso, característica, né? isso. E os pais saberem respeitar isso também, Isso. né? E querendo ou não, investir da forma, né? Investir no filho na forma que ele se Isso. apresenta, né? Exato, exato. Tem um ditado, né, que eu sempre ouvi, né, na vida, de todo mundo ouvia assim, eu criei tudo igual, mas esse deu para isso, esse deu para aquilo, né? Tem isso que a gente fala. Mas justamente isso, a criação precisa ser diferente para os filhos, né? Ter essa percepção. E não é diferente nas finanças também. Então, perceber se o filho é mais conservador, mais poupador, se não é. Incentiva, mas respeitando também os limites dele, né? E para aquele outro que é mais inovador, incentiva a inovação, mas também ensina a poupar, enfim. É isso, assim, é deixar eles seguirem o curso deles nessa área, né? De finanças específicas que a gente está falando. E sempre ensinando os princípios bíblicos ali também. Então, assim, mostrar que na Bíblia é uma outra dica, né? Que fala sobre finanças, que não é só dízimos e ofertas, mas que dízimos e ofertas são princípios bíblicos que precisam ser cumpridos, mas que existem outros direcionamentos, né? Para a vida mesmo, né? Tem um livro, eu já vou falar dele aqui, porque veio aqui a memória, que se chama Cadê a Vaca Gorda? Né? É um livro leve, que aí já fica como dica para leitura, que é princípios bíblicos aplicados na nossa vida, né? Ele fala de José, quando foi governador do Egito, e ele vai falar de exemplos que tem na Bíblia, né? Sobre a nossa vida, não é só sobre dízimos e ofertas. Então, é isso. E respeitar a criança, realmente, nesse sentido, né? Do perfil dela, de como ela vai se comportar nesse sentido das finanças, né? Tratá-los de forma igual, mas diferente, digamos assim. Sim. E os pais, eles vão percebendo, né? A partir do momento que começa a inserir essa criança nesse mundo, né? Financeiro. Isso. Você acha que tem uma idade para isso começar? Eu acho que desde muito cedo a criança já pode ter contato com isso, né? Então, assim, eu não diria bebê, mas a partir dos 4 anos de idade, acho que ele já pode ter noção do que é dinheiro, né? Aquele velho cofrinho, né? Então, assim, já dá para inserir algumas coisas ali, né, para criança. Eu acho que. E até a adolescência dá. O ideal, assim, o nosso sonho, a gente que gosta de trabalhar com essa área, né? O sonho é que nas escolas tivessem no currículo uma disciplina sobre finanças, né? Existem projetos de lei sobre isso, mas ainda não tem aprovação para entrar no currículo e tal. E existem alguns especialistas que, inclusive, tentam vender para as escolas programas de finanças para criança, né? Inclusive, eu estou trabalhando num projeto chamado Cascalho, que é uma plataforma multimídia para a educação infantil e infanto-juvenil. Interessante. Né? É uma startup. É uma startup, né? Foi iniciativa do meu esposo, inclusive, que ele é professor universitário. E como eu trabalho na área de finanças, ele juntou uma coisa a outra, né? E perguntou se eu queria e tal. E aí, essa startup, ela está tentando trazer isso. Nessa plataforma, trazer vídeos educativos, joguinhos, né? Para as crianças brincarem lá, né? De forma lúdica. Animações,
enfim, coisas que possa trazer para dentro da escola e o professor trabalhar aquele conteúdo com a criança para que ela tenha esse contato com esse mundo financeiro. Porque, assim, nas nossas pesquisas para fazer essa startup, né, para a gente produzir isso daí, a gente percebeu que há uma preocupação dos pais com relação aos filhos, mas que eles sentem dificuldade em inserir no dia a dia esse assunto, né, como ensinar para os filhos isso. Então, a gente percebeu que existe essa demanda, né, que os pais têm essa preocupação e que tem a dificuldade. Então, a gente, então vamos atacar por aqui, né, e as escolas seriam um lugar legal para isso. Então, a gente está trabalhando aí nessa startup. Você percebe que, assim, em questão de educação, de escolas, mas algo institucional, existe uma resistência quando se fala desse assunto de trazer para uma grade curricular, ou não? Então, existem 2 universos aqui de escolas, a pública e a privada. Sim. Na escola pública existe uma resistência por conta, eu acredito, do próprio sistema que é burocrático, né, para que chegue a isso. Já nas escolas privadas a gente tem um acesso melhor, né, inclusive a gente está tentando parceria com a escola para testar, né, o protótipo dessa plataforma que a gente quer trabalhar. Aí na privada, como as mentes são mais inovadoras, empreendedoras, eles querem trazer sim. Então, na privada, eu acredito que há um espaço bom para trabalhar isso, sabe? Na pública, por conta do próprio sistema, eu acho que é um pouquinho mais difícil. Às vezes, depende muito do gestor, às vezes o gestor quer daquela escola, mas para você atingir em massa, é um pouquinho mais difícil. O acesso é um pouquinho mais difícil. É uma resistência. Tudo que é um pouco mais diferente, assim, acaba levando um tempo, né? Para conseguir... colocar como algo, vamos dizer, obrigatório, né? Uma disciplina. Até para a sociedade demandar também, porque assim, a solução pode até ser boa, mas a sociedade nunca teve, então a própria sociedade fica um pouco, nossa, mas será? Que besteira isso. Porque os pais não tiveram isso. Sim. Então, assim, eles próprios, não é que eles não queiram o melhor, né? Pensando especificamente para os filhos, para as crianças, é que eles... próprio, assim, o conceito deles sobre isso, para criança, né, que já se viu criança com dinheiro, né? Então, uma mudança cultural também, sabe? E aí, a demanda pode ser, a oferta, né, do produto pode ser boa, as escolas podem se interessar, por exemplo, mas a sociedade tem que aceitar também, né? Tem que ter uma aceitação aí da sociedade. Então, é um ciclo, é uma mudança de cultura e tal, é uma resistência natural nossa do ser humano, de mudança e tal. Mas, aos pouquinhos, a gente chega lá. Aos pouquinhos a gente vai conseguindo, né? E, assim, eu já vi muitos empreendedores falando um pouco sobre esse assunto. Quando a gente vê essa formação de escola, ela forma o aluno para trabalhar para outras pessoas, né? Sim, e quando traz essa questão de uma grade curricular sobre finanças... eu acho que abre muito esse olhar do adolescente para ser empreendedor, né? Isso. E, assim, acaba que pode ser algo que faz com que eles fiquem um pouco assustados com essa mudança, né? Então, assim, querendo ou não, tem uma consequência que, assim, a gente não sabe como é que vai acontecer, mas que pode ser muito positivo. Pode ser positivo, assim, todo conhecimento que a gente traz precisa de um equilíbrio, né? Sim. Mas que vai agregar algo para o ser humano. Então, a gente fala de finanças, consequentemente acaba falando um pouco de empreendedorismo, né? Sim. E trazer isso para os jovens é interessante para que eles tenham essa mente de que existem outras soluções, né? Inclusive, já saindo para um âmbito mais amplo, né? O Brasil ele tem um problema, por exemplo, de arcar com a aposentadoria das pessoas, né? E aí, como é que isso vai resolver? Como isso vai resolver? E os empreendedores podem ser a solução para isso, de repente, né? Os empreendimentos, aqueles que vão ter grandes empresas e tal, enfim. Então, assim, existe uma sociedade que a gente está inserida que pode ser beneficiada com isso, né? Com soluções, e não apenas... Existem perfis, lógico, né? Um perfil mais empreendedor, ou um perfil que é mais de estar trabalhando ali no dia a dia, naquela rotina. Mas, assim, eles podem sim contribuir, né? Sendo empreendedores, para essa sociedade, né, com soluções, né, soluções de vida mesmo, né, para a sociedade. Então,
E muitas vezes a jovem, por conta dessa defasagem da formação que tu trouxeste aí, né? Aí eu vou um bom emprego, né? Antes, acho que hoje um pouco menos, mas antes todo mundo queria ser funcionário público por causa da estabilidade, Sim. né? E aí apresentar novas soluções, né? Trazer esse leque aí, eu acredito que os jovens que têm os jovens, as pessoas, o humano, né? Que tem essa veia empreendedora, acaba que fica meio tolhido ali, meio inquieto. Né? Às vezes eu vejo pessoas inquietas, assim, tal, mas que não sabem como fazer porque não teve esse conhecimento, né? Então, é isso. Finanças na grade curricular do jovem e da criança e do jovem, ele vai ajudar, seja na tua vida financeira sua do dia a dia, em casa, né? De orçamento familiar, como para a vida profissional, para aquilo que você quiser empreender ou não. E até para você decidir se quer ou não. Né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que seria muito positivo para a juventude, né? Esse ensino financeiro no infanto juvenil ali, seria bem legal. Sim. Eu queria te fazer uma pergunta agora, falando um pouco da sua experiência, Sim. né, de profissional mesmo. Eu sei que hoje você trabalha mais com empresa, Sim. né? Mas tem essa questão da pessoa física também. Sim. E eu queria que trouxesse, né, algum caso, alguma história que foi interessante, assim, que teve um aprendizado para você também. Falar um pouco de polêmica de SPC, Serasa, né? Porque sempre tem essa questão de trazer, né? Para trazer, porque é algo que incomoda o brasileiro, mas que traz histórias engraçadas, querendo também. Então, assim, eu vejo muito dessas histórias quando eu vou fazer declaração de imposto de renda, né? Que é ali, meados de abril, mais ou menos, as pessoas começam a ficar loucas, né? Então, assim, aí, mais uma vez, a defasagem da educação financeira. Às vezes as pessoas nem sabem o que é o imposto de renda, declaração de imposto de renda, e aí acaba que me liga para saber, né? Sibeli, eu preciso declarar imposto de renda? Depende, né? Se você tiver lá na lista daquelas regras que tem lá, você tem que declarar ou não. E aí, assim, é interessante porque, por não entender, por não ter esse feeling com finanças, né? Porque não teve e tal, esse contato, né? As pessoas acabam, assim, que às vezes querem declarar tudo, não querem declarar nada, né? E aí tem que ter aquele trabalho de educação e tal. Tem alguns clientes, né, que me procuram acerca disso e que, assim, todos os anos tem histórias um pouquinho diferentes, né? E uma das que mais chegam para mim são pessoas que trabalham autônomos e que não têm uma declaração de renda, né? Uma declaração de renda com relação a justificar aquilo que ele ganha mesmo, né? Assim, eu trabalho avulso, atendo as pessoas, faço alguma coisa, sei lá, vendo até produtos e de forma informal, mas que não tem, né? E aí, geralmente, ele faz uma declaração para mim, aí eu, como assim, né? Fazer declaração, como assim? Ele disse, não, que eu ganho tanto e tal. Eu disse, não, eu sei, você está me mostrando que você ganha tanto, né? Mas o fisco não sabe, gente. Então, como é que a gente vai deixar isso mais formal, né? E aí eu preciso explicar que a gente precisa fazer declaração de imposto de renda ou então algum outro documento que atenda ele, né? E as pessoas às vezes brigam comigo, né? Assim, porque não entendem e acham que eu não quero fazer. Então aí acaba que a gente tem que ter aquele jogo de cintura para que as pessoas compreendam e tal, né? Então, assim, essa área de finanças, até mesmo para o adulto, é até difícil às vezes de entender, porque acha que é tudo muito informal, mas que na verdade precisa ser um pouquinho mais formal, né? Eu não lembro de nenhum caso hilário, assim, engraçado. Eu lembro de muitos casos que eu me aborreci, na verdade. Que eu tive que explicar, que eu tive que, né, que dizer como era que acontecia. Caso engraçado, eu não lembro realmente agora, assim, que não me vem à mente que aconteceu e que realmente não. Eu vejo muita dificuldade, sabe? Com relação ao entendimento realmente de como fazer, do que fazer. Principalmente aquelas pessoas que não são ligadas à área, né? Tipo, pessoas na área de saúde, por exemplo, que não precisa estar com o computador o tempo todo.
eles têm dificuldades às vezes. Muitos não, mas muitos têm dificuldades porque não gosta de estar fazendo planilha, não gosta de estar vendo extrato bancário, não é a praia deles, entende? Aí, assim, a gente precisa ter esse feeling, né? Mas eu realmente não lembro, Elisa, de um caso engraçado, eu não lembro, eu lembro de casos aborrecidos. Teve algum que te aborreceu e te marcou, mesmo assim, muito, que tu levou como aprendizado para a tua história profissional? Então, de clientes, eu trabalho com contabilidade e não necessariamente faço área financeira. São coisas diferentes que as pessoas também não compreendem às vezes. E aí, acaba que muitos clientes se aborrecem porque a gente não fez a parte financeira. Por exemplo, tem cliente que, por conta disso, de não gostar de fazer, não paga as coisas, não paga os impostos, a gente manda lá tal e não pagam, né? E aí acaba se aborrecendo com a gente. E aí isso foi uma coisa que me marcou porque eu percebi que existia no mercado uma necessidade de pessoas que não têm essa habilidade, que eu rescindi contrato, inclusive, porque eu não apresentava esse serviço e que serviu de lição, né, para minha vida. Então, isso é uma coisa dentro do escritório que aconteceu, né, e hoje eu repenso esse serviço aí. Uma outra coisa que eu tenho um testemunho com relação a isso, ao escritório. Me lembrei agora, eu vou compartilhar. Eu nem ia compartilhar isso, né? Compartilha com a gente. Então, logo quando eu comecei o escritório, eu comecei sozinha, equipe, como se chama, né? Eu e eu mesma. Então, eu já tinha passado por escritório, eu tinha 10 anos de experiência com escritório, mas é diferente de você assumir um escritório. E aí a gente tem algumas áreas dentro do escritório: contabilidade, departamento pessoal e departamento fiscal. A gente cuida dessas 3 áreas na vida da empresa. E a área de departamento pessoal é uma área que eu tive que estudar um pouco mais, porque foi uma área que eu passei menos tempo na minha vida profissional. Tudo bem. E aí, naquele dia a dia, eu tinha pouquinhos clientes, acho que eu tinha uns 5 clientes e tal. Tinha uma declaração, que isso é na área fiscal, tinha uma declaração que era obrigatória, eu não sabia para aquele cliente, né? E tudo bem, tocando a empresa e tal. E aí, de vez em quando, na área de contabilidade, quando você está vendo palestra ou então participando de uma roda de amigos contadores, vem aquele starting. Tipo, ele falou alguma coisa, você, caramba, eu não fiz isso não. E aí você dá aquele choque, né? Foi isso que aconteceu comigo, uma declaração que era obrigatória para uma empresa no ramo imobiliário, que eu sabia, mas eu não lembrava, não coloquei no planejamento, enfim. E aí, qual foi o testemunho, né? Eu entreguei a declaração. E na Receita Federal funciona da seguinte forma: você entrega a declaração, naquele mesmo momento, se for atrasada, ele te dá um boleto de multa. E aí eu entreguei e o boleto de multa não apareceu. E eu procurando, e fui lá, né, e procurei para imprimir o boleto e tal, e nada. E a data estava em atraso. Eu liguei para um amigo meu, que inclusive foi praticamente meu mentor em contabilidade, né, foi meu primeiro escritório de contabilidade. E aí liguei para ele e disse, olha, aconteceu isso, eu entreguei hoje, agora, mas eu não estou conseguindo achar o boleto para pagar, né, para ver. E tipo, era uma multa muito alta, né, não lembro agora, mas sei lá, R$3.000, uma coisa assim que para quem está começando é muito ruim. E Elisa, acredite, esse boleto nunca chegou. Inclusive, essa pessoa falou para mim no telefone, disse assim, gente, eu não sabia que Deus entrava nos servidores da Receita Federal. E naquele momento eu entendi. Ele não é cristão, né? Ele sabe que eu sou cristã, claro. E naquele momento eu entendi que foi uma intervenção, né, de Deus, porque assim, tava lá o cronograma da Receita Federal, sei lá, 31 de agosto, eu entreguei dia 2 de setembro, estava em atraso, era incontestável, mas esse boleto até hoje nunca chegou, né? Então, assim, é uma coisa que aconteceu comigo e que eu tenho certeza, convicção de que foi a mão do Senhor, né? Que ele interviu naquele momento para me abençoar. Poderia ter pago, mas aprove a Deus naquele momento fazer essa intervenção, né? E eu fiquei assim, disse, nossa, realmente é algo que não acontece, né? Sim. Então eu tenho esse testemunho aí. E aí eu me perdi na conversa que tu me pergunta. Não, mas você foi respondendo, contando histórias, assim, Sim, histórias sim. mais difíceis, né? A minha pergunta foi relacionada a isso. Que a profissão traz, toda profissão traz, né? Tem suas dores, né? Mas também tem suas delícias, né? Isso, então, assim, foi muito mais para conhecer, né? Um pouco mais da sua prática mesmo.
e a gente saber curiosidades, porque a gente sempre gosta de curiosidades, Sim. né? E aí é interessante o assunto de finanças também, voltada para casais. Sim, sim. A gente falou um pouco de família, mas também voltado muito para essa área da criança, de como ensinar a criança. Aham. E aí eu queria fazer essas perguntas também relacionadas a casais que iniciaram agora, a vida a dois, né? Juntar. A gente sabe que um tem uma história familiar financeira e o outro acaba tendo uma diferente. Assim, como encontrar a nova história, vamos dizer assim, familiar desse casal? A gente estava até conversando, né, sobre a questão de o segundo motivo de divórcio, né, hoje ser a vida financeira. Então, assim, é algo que traz dificuldade, traz brigas, né, nos relacionamentos. Então, eu queria trazer esse assunto um pouquinho pra gente trazer um pouco soluções, sabe? Uhum. Então, Elise, eu até voltaria um pouquinho do casamento para o noivado, digamos assim. Quando a gente namora, de noiva, né, a gente vê vários aspectos, né, de afinidade, de vocação, e esquece mais uma vez desse pilar de finanças, né? Muitas vezes acontece isso. Eu vou dar um testemunho breve, como aconteceu comigo e meu esposo. Pra gente foi tudo muito natural. Eu acho que já tinha uma afinidade na nossa mente com relação a isso. E no noivado a gente já sabia de tudo um do outro. O que é que ele tinha, quanto ele ganhava, quanto eu tinha, quanto eu ganhava. E a gente já tinha um planejamento já assim, certo do que a gente queria para o casamento, para nossa vida, né? Para a compra do apartamento, se a gente ia poder, se não ia poder. E fizemos escolhas juntos com relação a isso, já no noivado, né? Então, assim, para muitos, e eu acho que hoje acontece muito isso, é um choque. Casar e você saber a senha bancária do seu esposo. Então, assim, trazendo para o testemunho pessoal, eu sei da senha do banco do meu esposo, ele sabe das minhas. Na verdade, eu sei de todas as senhas dele. E ele sabe das minhas. Então, viver isso para muitos talvez seja uma prisão, mas para a gente é uma liberdade na cumplicidade. Sim. Sabe, assim, é você viver sem amarras. Acho que é isso. Porque quando a gente não casa para separar, né? Ou deveria não casar para separar. Né? E na área de finanças também é dessa forma. Tem uma frasezinha que diz assim: depois que casa não é meu bem, são meus bens, né? Tem uma frasezinha que diz isso, né? Então, assim, já não existe mais separação, né? Você e seu esposo, né? Então, deveria tudo ser em comum, e as decisões serem comuns e a renda ser em comum. Então, assim, a gente vivenciou, infelizmente, um casal de amigos nossos, e tem vários exemplos, mas teve um que nos marcou porque ele pediu aconselhamento pra gente. Eles não são cristãos, inclusive veio na nossa igreja fazer gabinete, que a gente trouxe eles. E o que mais incomodava eles era realmente o pilar finanças. Ela tinha um patamar social um pouco mais alto do que o dele, então ganhava mais, ele ganhava menos. Mas não é sobre isso, é sobre na casa deles ter divisão. Tipo, tu pagas a conta de água, eu pago a conta de luz, aí eu faço a feira. Não, você tem o seu carro, eu tenho o meu carro. Você bota combustível no seu carro e eu boto no meu carro, né? E assim, gente, é um casamento separado. Pelo menos na área da finanças Sim. Né? Casou, mas tá separado ali na área da finança. Então, a primeira dica que eu poderia dar nessa área, né? Para quem é noivo, já começar a falar sobre isso. Né? A abrir realmente a tua carteira, teu contra-cheque, para mostrar ali para aquela pessoa que vai ser tua cúmplice e teu cúmplice, né? Vice-versa. Então, falar sobre isso. Se você tem resistência, saber por que tem resistência. Enfim, né? Aquele autoconhecimento é importante com relação a isso numa relação. Se já casou, aí a mesma dica serve. Começa a falar sobre isso, né? Começa a dizer. Às vezes, tem um casal também de amigos nossos, né? Que assim, a esposa acha que ele é uma coisa que ele não é. Porque ele trabalha, ele é o provedor. Então, assim, ele é vaidoso e tal. E aí a esposa acha que ele tem dinheiro sempre. Mas aí ele
não tem dinheiro sempre, mas ele também não fala para ela que não tem dinheiro sempre, não mostra o orçamento para ela, né? Então fica difícil de saber. Então, eu acho que o conhecimento, a discussão, a conversa é a primeira coisa, né? O primeiro impasse aí que tem que ser quebrado, que tem que ser trabalhado, é essa conversa com o casal. Você consegue perceber o porquê dessa resistência dos casais em, primeiramente, fazer, que entenda que seja um dinheiro só? Aham. Então, eu posso pensar aqui muito em mídia, cultura. Eu acho que existe uma cultura nossa de, olha, não fala, porque se ela souber, quando separar, vai querer. Talvez isso, né? Porque existe um fomento, eu acredito, nessa área. Aí a gente vai para a área de casamento, né? A gente que é cristão, o casamento aqui é inviolável, né? Você homem e mulher, casou, e aí vivem até o fim da vida. Esse é a nossa linha. Mas no mundo secular, se trazer para o mundo secular, existe um fomento muito grande de mídia, de filmes, novelas e enfim, tudo mais. Redes né? sociais. Rede social, um fomento de descasamento, digamos assim, né? Sim. Se houver essa palavra. De que, assim, vai juntar, um dia vai separar. Então, assim, o que é meu é meu, o que é teu é teu. Quem é que quer? Se a gente casa ou se junta pensando nisso, é claro que eu não vou querer dividir algo. Né? É claro que se eu vislumbro a possibilidade de me separar de alguém, é claro que eu não vou dividir ou colocar na mesa tudo que eu tenho, porque eu sei que existe a possibilidade daquela pessoa levar. Né? Então, eu acho que talvez isso é uma coisa cultural, uma coisa que está meio que implícita ali no inconsciente coletivo que a gente chama, né? Naquele inconsciente da comunidade, do cultural. Eu acho que é muito isso. A cultura do individualismo também, sabe? Que aí a gente entra em outro conceito que é aquela cultura do coletivo versus o individual, né? Por exemplo, eu trabalho só para mim ou eu trabalho para abençoar outra pessoa, aquela que a gente, né, falou um pouquinho aqui. Então, acho que tem muito isso também do individual, o meu, né? Sim. Acho que esse trabalho do coletivo também é importante. E talvez, uma última coisa, interrompendo, e talvez uma resistência de entrega da pessoa mesmo, da entrega total, né? Talvez pela vida que viveu, enfim, talvez exista resistência também da entrega total para uma outra pessoa, exista um medo, né? Que tudo isso impacta nas finanças também, né? Então, acho que são aspectos que eu consigo perceber, assim. Eu tava falando, eu pensei muito, assim, em questão de história da família, né? Às vezes a pessoa viveu com a família nessa área de finança, ele foi meio travado, vamos dizer assim. Os pais tiveram problemas juntos com isso e acaba que ele traz isso no seu casamento. E também me veio muito à mente essa questão do movimento feminista, né? Sim. Que hoje ela tem sido algo que tem interferido muito nas mulheres, assim, e elas acabam trazendo esse pensamento de independência, né? E acaba interferindo muito dentro do casamento, na vida financeira. Esse fomento que tem, né, da mulher independente, é que, assim, independência é um conceito muito subjetivo para mim. É bem subjetivo. Eu digo ao meu esposo, assim, ele trabalha, eu trabalho hoje, né, nós trabalhamos, mas eu sempre falo isso para ele, o meu dinheiro é para luxar, o teu é para sustentar a casa. Porque eu faço questão de ser sustentada por você. Eu não quero ter esse fardo para mim, gente, assim, falando como cristã, como mulher, porque eu gosto de me sentir protegida. Sim. Né? E tem mulheres que levantam a bandeira de que não, eu tenho que ser suficiente para mim mesma, né? Então eu tenho que parir um filho, eu tenho que ir para academia, ser linda, eu tenho que fazer procedimento estético, eu tenho que ser uma ótima mulher, mas eu também tenho que trabalhar para sustentar tudo isso. Sustentar uma casa, água, luz, energia, filhos. Gente, onde é que a gente vai parar? Né? Então, assim, Sibeli, falando de mim, né? Eu faço questão de ser sustentada por ele. E eu digo isso pra ele, né? Às vezes a gente brinca, ele fala assim, eu vou pedir demissão. Eu disse, eu que vou pedir, menina, você dondoca, né? Vou comprar um cachorro e vou ficar aqui, ó, de boa, né? Pra tu me sustentar. Então, assim, eu gosto de trabalhar. E eu digo a ele, assim, graças a Deus,
ele conseguindo arcar com as despesas da casa, eu não quero ter esse fardo. É claro que existe um outro extremo aí. Não consegue, não consegue arcar, a mulher vai ajudar, claro. Sim. Não é sobre isso. Sim. Mas é sobre saber o lugar, assim, saber que fardo eu preciso levar. Eu preciso levar todos os fardos? Eu não preciso, né? E a gente tem visto cada vez mais uma sociedade que tem como se fosse misturando os papéis, né? Isso. Da mulher e do homem. Isso. E esse movimento feminista, ele traz muito isso, né? E, assim, como é interessante, quando o homem, ele ocupa esse papel, a mulher ocupa o papel dela, consequentemente, Exato. e se sente protegida, né? Exato. Se sente, assim, bem, né? E aí, alguém pode até perguntar, então se você se separar dele, você vai ser frágil. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Se ele, Deus o livre, né? Uma viúva, ou uma separação, gente, não é sobre não poder se sustentar. Ninguém é alienado aqui para dizer, né? Não posso me sustentar. É bom ter uma profissão, é bom ter né? Assim, um direcionamento. Mas é sobre não decidir, não carregar esse fardo. Sim. Né? Não carregar isso. Então, aí pode ser tratado como mais uma dica, né? É saber os papéis dentro do casamento, né? Assim, então, assim, eu tenho visto eu sigo alguns coaches, né? Alguns mentores, e tem os homens, né? Alguns homens têm levantado essa bandeira, graças a Deus, diz assim, homem, deixa de ser frouxo e vai cumprir o teu papel, né? Cumpre o papel de provedor, de cuidador, né? Da tua esposa, da tua família, né? E aí, assim, há homens que vão ter dificuldade, sim, mais uma vez, não é sobre fomentar isso, né? E aí, não vou ter a ajuda da mulher, não é sobre isso. Mas é sobre realmente saber os papéis, né? Porque aí fica leve, sabe, Elisa? Fica leve, assim, Fica leve pros dois, né? Tanto pro homem, que ele se sente pertencente ao seu papel, como pra mulher. Exato. Né? E assim, a gente que é cristão, né? Deus deixou tudo tão perfeito, gente. Por que a gente quer alterar? Né? Ele é perfeito, eu sei disso, mas eu quero fazer uma outra coisa. Então, assim, é sobre isso, né? É saber os papéis, porque fica muito mais leve. Sim. Eu acho que a gente conversou muito bem sobre esse tema, né? Que é polêmico. Então, eu queria agradecer você por estar aqui com a gente. Acabou. Foi rápido. Foi assim... Fluiu muito bem, né? Pareceu passar muito rápido. Assim, queria agradecer seu conhecimento aqui pra gente, suas dicas. Foi muito importante. Acho que a gente conseguiu passar, assim, o ser humano como um todo, né? Criança, adolescente, jovem, adulto, família. E assim, porque a vida financeira, ela passa por todas essas fases. E é importante ser vista em todas essas fases. É verdade. Então, muito obrigada. A sua participação eu foi agradeço, foi ótimo. Exemplar. Um bom desafio, foi ótimo. Obrigada, Elisa. Obrigada também. Oi, gente. Acabamos de finalizar o podcast com Cibele. Que podcast interessante, né? A gente trabalhou temas sociais, cristãos, que alicerçam a gente como ser humano, né, na nossa fé também. Então, assim, que você possa levar esses temas que a gente trabalhou aqui, essas dicas que Cibele trouxe para a sua vida, né, que venha colocar em prática em tudo que você fizer relacionado à finança. Então, vou pedir mais uma vez para que você siga a gente nas redes sociais do YouTube, Spotify e compartilha com um amigo, curte, que esse foi um tema super importante.